Muito bom dia, manhã de domingo, e vamos de Viva Mais Janeiro Flashback. No programa desta semana, você vai ver. Quarentena traz oportunidade de famílias praticarem o slow parenting, movimento conhecido como pais sem pressa. A importância da fisioterapia na recuperação dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Mitos e verdades sobre o uso de desodorantes e antitranspirantes. Veja também dicas para um verão saudável e seguro. Mude um hábito em nova versão. O depoimento de Dr. Arturo sobre atividades que ele resgatou nesta quarentena. E ainda a receita da semana é uma mousse salgada. Já viu isso? De lombinho canadense com chutney de cebola roxa. Imperdível! O Viva Mais Janeiro Flashback já está no ar. Eu começo o programa de hoje com uma pergunta. Já ouviu falar em slow parenting, movimento traduzido livremente como pais sem pressa? É sobre respeitar o tempo das crianças. A quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus tem trazido essa chance para as famílias e os benefícios são muitos. Sabe aqueles momentos espontâneos que a maioria das pessoas não tem mais por causa do ritmo acelerado da vida moderna? Ah, pode apostar que eles fazem toda a diferença na bagagem de qualquer mortal. Esses dias de isolamento social têm muitos efeitos colaterais, mas um deles é um achado, a possibilidade de resgatar as relações familiares dentro de um contexto em que as crianças são observadas e levadas em consideração, no sentido mais profundo que diz, sim, você e sua infância são extremamente importantes. Michelle é mãe de Arthur, de 7 anos, e de Alice, de 4 aninhos. Ela conta que tem aproveitado essa chance dada pela quarentena para valorizar o que realmente importa. Tudo mudou, né? E com isso a gente também começou a desacelerar as vivências familiares, né? Já não tem tanto protocolo, não tem inglês, karatê, judô, natação para se cumprir durante a semana, né? E a gente tem experimentado os dias da preguiça, né? Tentado fazer com que a rotina fique um pouco mais leve, né? Algumas brincadeiras, botar a mão na massa, fazer um bolo junto, fazer massinha e não apenas comprar a massinha já pronta, né? São algumas das alternativas que a gente tem experimentado por aqui, né? E tem sido momentos assim de construção mesmo de memórias afetivas, né? Os meninos gostam bastante, aquele banho de chuveiro demorado, sem tanto compromisso com o horário, com o tempo, né? Sim. Paulinha, mãe de Ian, também agarrou com unhas e dentes essa oportunidade de acalmar os ânimos e dedicar tempo para fazer com o filho coisas que antes não conseguia. Algumas atividades como, por exemplo, fazer receitinhas práticas, né? O meu filho já tem 6 anos, então já tem uma certa autonomia. A gente também dá algumas responsabilidades, como arrumar o quarto, arrumar a própria roupa, arrumar a cama. Então a gente também consegue brincar mais com ele. Fazer algumas atividades extra-escola, né? O que permite com que a gente realmente tenha um contato muito maior e é um aprendizado de mão dupla. Tanto ele aprende como a gente também aprende muito com ele nessas atividades feitas dentro de casa. Então, algumas brincadeiras mesmo, vai para a garagem bater uma bola, vai brincar com pecinhas, né? Brincar com papel, cola, tinta, areia, enfim, é usar realmente a criatividade para ocupar o tempo com essa interação extra atividade escolar. O slow parenting é um movimento iniciado por pensadores da educação há mais de 10 anos nos Estados Unidos, como uma reação ao ritmo frenético de atividades e compromissos impostos à infância. O slow parenting incentiva que as crianças tenham essa liberdade para explorar o universo, o mundo, à sua maneira, e que possam, a partir daí, descobrir os seus próprios interesses. E não apenas aqueles que os pais acreditam que sejam bons para ele.
Muitas vezes, com o objetivo de preparar os filhos para um futuro melhor, os pais transferem demandas excessivas para as crianças e isso traz consequências nada positivas. Hoje a gente já encontra crianças que sofrem de ansiedade por conta da pressão, de ter que cumprir com tantas atividades, com tantas exigências dos adultos. E com essa prática, a criança vai reduzir essa ansiedade, vai reduzir esse estresse, vai desenvolver os seus próprios interesses e sua própria criatividade. É fundamental para que ela, no futuro, também traga isso, né? Que seja um adulto menos ansioso, menos estressado e que seja mais confiante também do que está fazendo. Tempo atrás eu estava olhando assim a agenda do meu filho e estava praticamente pau a pau ali com a minha, né? No quesito de ocupação de atividades durante o dia. Então a gente quer oferecer idioma, esporte e atividades das mais diversas para ocupar aquele dia daquela criança e muitas vezes a gente esquece que criança precisa brincar. Como também precisa daquele momento do fazer nada, né? A psicologia diz que no tédio é quando a gente consegue trabalhar e aguçar ainda mais a nossa criatividade. Então acho que para a criança isso também funciona. É você dar um momento para a criança também de tédio, de não fazer nada, porque isso também é importante, não só manter uma rotina. No Brasil, adeptos do slow parenting usam a expressão pais sem pressa, que pode ser interpretada e confundida com uma parentalidade vagarosa, demorada. Mas a psicóloga explica que não tem nada a ver com lentidão. Esse movimento não tem a ver com ser lento, e sim em respeitar o tempo do desenvolvimento da criança. É permitir que a partir de atividades menos direcionadas, mais lúdicas, até mesmo do ócio, ela possa descobrir as suas próprias potencialidades e seus próprios interesses, sempre com a presença dos pais. Os pais precisam entender e dar o tempo para essas crianças para que elas descubram o que elas gostam e também dê instrumentos para que elas façam isso. É importante a observação atenta dos pais e que eles aceitem que às vezes as crianças não vão ter os mesmos interesses que ele. Para muita gente, a pandemia tem trazido a consciência de que com tantas tarefas a cumprir, o brilho da infância vai mesmo sendo roubado, como chega à conclusão a mãe de Ian. Eu acho que criança tem que curtir realmente a família, o lar, as brincadeiras básicas, né? Eu venho de uma geração que brincava ainda na rua com os amigos, né? Era aquela meninada solta, brincando. Hoje em dia a gente não tem essa criançada toda na rua, geralmente dentro de casa, agora no isolamento mais ainda, e usando os meios tecnológicos. Mas eu acredito que criança ela tem que realmente usar a criatividade e ir além da tecnologia para que ela possa se autoconhecer também, né? Melhorar esse desenvolvimento social e junto com a família, né? Esse autoconhecimento e essa relação com os familiares, para mim, é a base. E muitas vezes isso é prejudicado por conta de uma rotina cheia de obrigações e atividades que não facilitam em nada. Pelo contrário, tiram o nosso tempo e faz com que a gente entre num modelo automático, como se fossem robozinhos, né? E a gente precisa repensar isso. É um dos efeitos positivos de tudo isso que estamos vivendo, né? Realmente uma oportunidade tanto para a gente rever conceitos e valorizar as coisas mais simples da vida. No próximo bloco, a importância da fisioterapia na recuperação dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. E mais, mitos e verdades sobre o uso de desodorantes e antitranspirantes. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.
Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos falar sobre a atuação e a importância da fisioterapia na recuperação de pacientes contaminados pela Covid-19. Acompanhe. Bom dia, meu nome é Thalita Leite, sou fisioterapeuta do Hospital Unimed, trabalho atualmente na linha de frente de pacientes com a Covid-19 e vim falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia para esses indivíduos. Ela é importante desde a admissão do paciente na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva, quanto na reabilitação desses indivíduos no pós-alta do hospital, pós-alta hospitalar. Porque nós vemos que muitos desses pacientes, eles apresentam complicações osteomiarticulares, cardiorrespiratórias, vasculares, que precisam de reabilitação. Então, a fisioterapia atua restabelecendo a função, restabelecendo o condicionamento desses indivíduos, mesmo no pós-alta. Nós atendemos esse paciente e realizamos a fisioterapia lançando mão de vários recursos, como a cinesioterapia, por meio de exercícios, com o uso de alguns equipamentos, sempre visando fortalecimento, aumento da resistência muscular, manutenção das amplitudes de movimento, mobilidade, a capacidade de sentar, de levantar, de deambular desses indivíduos, Isso pensando também na parte muscular periférica, como na parte ventilatória dos indivíduos. Lançamos mão de recursos elétricos, eletroterapêuticos, lançamos mão de posicionamentos, como a posição prona, que tem sido frequentemente utilizada e tem demonstrado os efeitos satisfatórios, a oxigenoterapia e o desmame da oxigenoterapia. A questão do manejo da insuficiência respiratória, como a questão da VNI e o manejo da ventilação mecânica invasiva, isso sempre em conjunto com a equipe multidisciplinar, sempre visando a manutenção ou incremento da funcionalidade da mobilidade, da independência funcional desses indivíduos sempre que possível. E vale frisar que a fisioterapia ela atua baseada em evidência. Apesar de ser tudo novo e estar em constante mudança, nós estamos de antenas ligadas, porque temos que ofertar o melhor ao nosso paciente, sempre com base e respaldo científico naquilo que nós estamos fazendo. Aquele velho clichê, porque o paciente é o amor da vida de alguém. E ele se torna nosso amor também, porque nós estamos lidando com vidas. E não dá para ser testado simplesmente porque eu acho que deve ser assim. E aí nós poderíamos estar no lugar daquele paciente naquele momento. Então tentamos ser o mais humanos possível e a compreender, tolerantes, porque é uma situação atípica. E nós estamos aí, na linha de frente, e amamos o que fazemos. O Viva Mais parabeniza o trabalho tão importante desses profissionais. Semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no programa. E agora vamos ver o que é verdade e o que não é sobre o uso de desodorantes e antitranspirantes. Desodorantes e antitranspirantes têm funções diferentes. Verdade ou boato? Verdade. É muito importante essa diferença porque existe uma grande confusão. No consultório os pacientes perguntam bastante sobre isso. O desodorante, ele tem a função de inibir o mau odor, aquele cheiro desagradável. E o antitranspirante, ele tem a função de inibir a sudorese. Por isso que os dois são tão importantes a fazer a diferença. Antitranspirantes podem causar câncer de mama. Verdade ou boato? Boato. Ótima pergunta. Essa pergunta é uma demanda muito grande entre os pacientes.
não tem nenhum fundamento científico. Os estudos que foram feitos pelo INCA e pela Anvisa, nenhuma constatação de que os desodorantes causam câncer de mama. Isso surgiu na década de 90, através de uma carta que ninguém sabe de onde veio, e espalhou esse boato e o boato pegou. Mas não é verdade, eles não causam câncer de mama. Desodorante faz mal à saúde. Verdade ou boato? Boato. Desodorante é muito importante, principalmente nos climas mais quentes como o nosso aqui, onde a sudorese é muito estimulada e muitas vezes, quando o excesso de sudorese começa a promover uma odor desagradável nas axilas, o desodorante é muito importante. Antitranspirantes em aerossol são mais eficientes. Verdade ou boato? Boato. Ele seca mais rápido, mas a eficiência não está através do veículo. Não tem nada a ver. Desodorantes e antitranspirantes não são indicados para crianças. Verdade ou boato? Verdade. A partir dos 12 anos é que existe uma variação hormonal maior no organismo e onde os odores são mais promovidos. Então, a partir dos 12 anos é que os desodorantes são indicados. Agora, ultimamente, ocorrem alguns casos no consultório de pessoas com menos de 12 anos já com um odor mais pronunciado. Aí você pode conversar com o seu dermatologista para fazer uma formulação de desodorante natural. É muito interessante esse assunto. Antitranspirantes impedem a eliminação de toxinas através da pele. Verdade ou boato? Isso é boato. As toxinas elas são eliminadas pelo rim e pelo fígado. Então não tem nada a ver. A sudorese ela só ocorre para que haja termorregulação do nosso organismo, a regulação da nossa temperatura. Então não existe essa correlação com a eliminação de toxinas. Informação de qualidade é sempre bem-vinda, né? A seguir, tem dicas para um verão saudável e seguro. O depoimento de Dr. Arturo sobre atividades que ele resgatou nesta quarentena. E ainda, uma receita inusitada, mousse salgada. Não saia daí, o Viva Mais Janeiro Flashback volta já já. O investimento realizado na educação para a saúde é um meio que propicia o conhecimento sobre a importância do autocuidado. É essencial estimular um entendimento de que a atenção com a saúde é tarefa de todos os dias e também responsabilidade de cada um. Aprender a cuidar do corpo e da mente é o ideal para que se viva bem ao longo da vida. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Tá esperando o quê para cadastrar sua digital na Unimed? Com ela, você ganha praticidade para confirmar sua identidade. Impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Verifique se a sua Unimed oferece esse recurso e cadastre-se agora mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos de dicas para um verão com saúde. Olá, eu sou a Adriana Arcângeles, médica de família e comunidade, e hoje aqui no quadro Verão Unimed eu vou falar um pouco sobre como aumentar a imunidade agora no verão, nessa época de pandemia do novo coronavírus. Primeira coisa, precisamos cuidar bem do nosso corpo, precisamos alimentar bem ele. Então, ingerir alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, todos os nutrientes necessários para manter o nosso corpo bem é o nosso foco da alimentação para manter a imunidade. Evitar comidas industrializadas, fast foods, todas essas coisas não naturais, tá? Porque isso não contribui para manter o nosso corpo forte e saudável. Segundo ponto, beber bastante água. No mínimo 2 litros de água por dia. Beber água é fundamental para manter o corpo bem, em equilíbrio e manter o sistema imunológico funcionando adequadamente. E um terceiro ponto importantíssimo, dormir. Descansar o corpo é uma das medidas mais importantes para evitar que a imunidade caia. Quando a gente fala em aumentar a imunidade, a gente precisa imaginar que o nosso corpo ele funciona perfeitamente e que algumas ações nossas do dia a dia acabam diminuindo as nossas defesas,
porque a gente estressa muito o nosso corpo e ele faz com que o nosso corpo tente reagir a esse estresse e isso diminui as nossas defesas. A gente cansa os nossos soldados, vamos dizer assim, antes da hora. Então, manter-se descansado, beber bastante água, se alimentar bem, evitar situações de estresse, porque isso diminui demais a nossa imunidade. Então, quando a gente pensa em aumentar a imunidade, em vez de pensar, preciso tomar algum remédio milagroso para ficar forte e o coronavírus não me pegar, vamos pensar em descansar, evitar estresse, se alimentar bem, evitar ingerir álcool, porque isso ajuda a diminuir a imunidade, praticar uma atividade física, manter o corpo ativo. Tudo isso são medidas meio óbvias, mas que fazem muito efeito quando o assunto é imunidade, tá? Lembrar que agora no verão, tomar sol tem que se ter cautela, usar protetor solar e evitar os períodos de pico de sol. Lembrar de lavar sempre bem as mãos com água e sabão e usar máscaras quando for sair de casa, tá? Espero que vocês consigam seguir as dicas e todos fiquem com saúde e bem. Um abraço. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Eu sou o Dr. Arturo, angiologista e cirurgião vascular. Queria comentar de que a saúde completa de uma pessoa se faz quando o corpo físico da gente está, lógico, com saúde, mas também a saúde mental. A combinação dessas duas áreas, estando em harmonia, em paz, isso é saúde. Então, nessa pandemia que requer isolamento social, quarentena, distanciamento, o que for chamado, é interessante que a gente pudesse assim melhorar velhos hábitos que nunca mais que foram feitos, ou aprender a fazer alguma outra atividade que possa melhorar a nossa mente, tirar a ansiedade, a angústia, a insegurança. E para isso tem muita coisa, desde plastimodelismo, culinária, pintar, aquarela. Eu particularmente gosto muito de cozinhar, cozinho há muito tempo, sou de família árabe e eu consigo cozinhar todos esses pratos maravilhosos árabes. Gosto muito também da culinária francesa, a mais sofisticada. Eu consigo fazer isto e consigo alegrar a vida dos meus entes queridos também. Eu fiz muita gastronomia nesse isolamento, nessa quarentena. E outro hobby que eu amo muito também é aquarela. Muita pintura, muita aquarela. E isso que eu aconselho a todos vocês, que tratem sua mente, melhorem a sua saúde mental, um carinho com sua cabeça, fazendo coisas diferentes. Um forte abraço, cuidem-se e que Deus os abençoe. Bacana, né? E você, já mudou ou resgatou algum hábito nessa quarentena? Conte pra gente, é exemplo para todos e estímulo também. E agora vamos à receita da semana. Olá, bom dia, meu nome é Neide, sou da Terapia do Sabor e hoje eu vou ensinar para você uma delícia de uma mousse de lombinho canadense com chutney de cebola roxa. Vamos lá? Anotem os ingredientes: azeite de oliva, 5 cebolas roxas fatiadas, 60 gramas de açúcar cristal, uma canela em pau e uma folha de louro, 120 ml de vinho tinto seco, 50 ml de vinagre de maçã, 120 ml de chá de hibisco, 200 ml de creme de leite, 50 gramas de requeijão catupiry, 60 gramas de maionese de boa qualidade, 150 gramas de lombinho canadense fatiado, metade de uma cebola branca,
Um envelope de 12 gramas de gelatina em pó sem sabor, 3 colheres de sopa de água, uma pitada de pimenta do reino moída, 1,5 colher de sopa de azeite de oliva e sal a gosto. Primeiro vamos usar aqui 1,5 colher de azeite de oliva e vamos refogar a cebola roxa. Nossa cebola, ela já está bem fatiada, fininhazinha, certo? E aí vamos dar uma refogada nela. Ela vai ficar aqui por um tempo até ela murchar um pouco, para que a gente possa depois colocar o resto dos ingredientes, certo? E aí vai reduzir um pouco, para que a nossa chutney fique bem gostosa, bem saborosa. Ela é agridoce, vai ficar muito bem com a nossa mousse. Vamos lá? Açúcar, folha de louro e canela, vinho tinto seco, chá de hibisco e vinagre de maçã. Vamos mexer um pouquinho. Ele vai ficar no fogo por volta de uns 20 a 30 minutos para reduzir em fogo baixo. Ela vai reduzir, vai caramelizar, vai ficar bem mais saborosa. Enquanto isso, que ela está aqui no fogo, nós vamos fazer nossa mousse para compor o prato, tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos colocar nosso creme de leite, que são 200 gramas, o requeijão, a maionese, a cebola, o lombinho, uma pitada generosa de pimenta do reino moída. E agora vamos hidratar a gelatina, né? Aqui tá a gelatina com as 3 colheres de água e nós vamos colocar no micro-ondas para hidratar um pouco, tá bom? Volta de 1 minuto mais ou menos, aproximadamente. Nossa gelatina já está hidratada. E agora vamos colocar ela aqui e vamos bater. Já colocamos todos os ingredientes, foi batido. O único ingrediente que não foi ao liquidificador foi o sal. Por quê? Porque se você pode fazer esse prato, essa mousse com salaminho, né, com peito de peru, então cada um tem um nível de sal diferenciado. E aí na hora que você bater, você experimenta. Se necessitar de sal, aí é colocado por último, tá certo? Nesse caso aqui eu vou precisar colocar mais um pouco de sal. E vou bater novamente. Depois que batemos nossa mousse, vamos colocar ela nas formas. Vamos untar um pouquinho com azeite de oliva, para que ela saia mais fácil, né? E você pode estar usando uma forma menor, você pode estar usando uma forma maior. E aí você pode dobrar, triplicar a receita de acordo com sua necessidade, né? Hoje vamos montar uma pequenininha aqui para vocês verem como vai funcionar. Depois de colocar na forminha, nós vamos levar à geladeira por no mínimo 2 horas. 2 a 3 horas, isso é o mínimo que ela tem que ficar, 2 horas, mas você pode deixar 3, 4, não tem problema, né? Quanto mais tempo, mais firme ela vai ficar. Tá bom? Depois de quase meia hora no fogo, vejam só como ficou nossa chutney, né? Já reduziu, né, bastante, quase não tem líquido, né? Até porque nós não vamos precisar do líquido, o líquido só vai agregar só o sabor. Então daqui a uns 2 minutos tá bom de tirar, tá certo? E notem também que a cebola está bem reduzida, está bem murcha, né? Isso é importante. Então ela adquiriu todo o sabor que tinha dos líquidos. Nosso chutney já está pronto. Vamos deixar ela esfriar um pouco para que possamos montar o prato, certo? O bom de usar a forma de silicone é que ela é bem fácil de desenformar, ó. Tá vendo como é fácil? E aí agora vamos colocar o nosso chutney ao redor, que além de dar o sabor, a mistura é muito boa, ele vai também enfeitar o prato. Nossa mousse já está pronta, né? É um prato que vai servir na entrada, você pode servir com pães, com torrada. É um prato bem saboroso, vai bem com qualquer tipo de bebida, né? Acompanha muito bem. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Sem dúvida, uma entrada gostosa, requintada e saudável. E o Viva Mais Janeiro Flashback de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.